paz do Senhor a todos. Em especial quero saudar aqui as autoridades presentes, nas pessoas do nosso ilustre prefeito, Zé Carlos Moura, obrigado pela sua presença, também do sargento Paulo Giovanni, que Deus abençoe a sua vida, e todos os agentes da Contrana, nossa querida Contrana, que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Se você tem Bíblia, por favor, abra em Atos capítulo 17, para nós refletirmos um pouco acerca do que Deus pensa de todo esse momento, do que Deus pensa de todo esse ato aqui que nós estamos fazendo, que na verdade é um ato de gratidão a Deus pelas suas bênçãos, por tudo que Ele tem feito para nós e por nós. Atos capítulo 17, a partir do versículo 24, por favor. Se você não tem Bíblia, apenas ouça o texto da palavra de Deus, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens, tampouco é servido por homens, por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus, e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Meus queridos, a gratidão é uma das principais virtudes de um ser humano. Você sabia disso? Agradecer, ter um coração grato, agradecer aquelas pessoas que nos abençoam, que nos prestam favores. Quando nós agradecemos, isso nos enaltece como seres humanos. O poeta grego Cícero disse certa vez o seguinte: a gratidão não é apenas a principal das virtudes, mas ela é a virtude por meio da qual todas as outras virtudes existem. O salmista também disse da seguinte forma sobre a gratidão: oferecerei a ti, Senhor, um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Então veja bem, meus queridos, se a gratidão é um sentimento tão nobre, é um sentimento que deve fazer parte do coração de cada um de nós, em relação às pessoas, a nossa mãe, nosso pai, às nossas autoridades. Imaginem o sentimento de gratidão em relação a Deus, que todos nós devemos ter. Todos nós. Eu quero então chamar a nossa atenção essa noite aqui para o seguinte fato: o nosso coração deve agradecer constantemente aquele que faz tudo por nós, Deus, Ele. Nós agradecemos às nossas autoridades, aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos parentes, mas a Bíblia nos diz aqui que é de Deus que tudo de bom vem para nós. Tudo de bom vem para nós por causa de Deus. Então, eu quero aqui responder a duas perguntas da seguinte forma: nós devemos agradecer a Deus então pelo quê? Já que nós temos que ter sempre esse coração grato, esse coração agradecido, eu vou agradecer a Deus pelo quê então? Em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus porque Ele fez o mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem conhece um pouco aqui a história bíblica, vai lembrar que o livro de Gênesis, o primeiro livro lá da Bíblia Sagrada, a Bíblia tanto dos protestantes quanto dos católicos também é a mesma coisa, diz que Deus criou todas as coisas do nada. Deus criou então o mundo, Deus criou as árvores, os pássaros, Deus fez com que tudo viesse à existência. Para quê? Para compartilhar da sua pessoa, dele mesmo, conosco. Por que Deus criou o mundo então? Para Deus mostrar um pouco quem Ele é para nós.
cada criação, cada ponto da criação, nós podemos ver a mão de Deus. Nós podemos sentir Deus por meio da criação, por meio do pássaro, por meio do vento, por meio da chuva, por meio do calor do sol. Nós sentimos então que Deus existe. Infelizmente nós estamos vivenciando, com todo respeito a quem não acredita em Deus, a quem é ateu, mas nós estamos vivenciando um momento onde o ateísmo ele tem se levantado de uma forma muito forte, querendo negar que todas essas coisas vieram de Deus. Mas, meus queridos, nós não podemos negar isso. Você sabia que o fato de você estar aqui, Deus está aqui, é porque Deus existe. Deus criou todas as coisas. Nós também estamos vivendo, infelizmente, a época da exaltação da tecnologia e da ciência. Não, tudo o que existe é porque o homem criou. A ciência permitiu todas as coisas. A ciência é algo bom, a tecnologia é algo bom, sem dúvida. O homem cria coisas maravilhosas, sem dúvida. Mas nós não podemos substituir, meus queridos, Deus pela ciência e pela tecnologia. Não podemos. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ter um coração grato a Deus. Quando nós não nos levantarmos para irmos para a nossa labuta diária, e nós vamos tomar o nosso café da manhã, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele colocou o café na nossa mesa, amém? Ele colocou aquele café da manhã ali para nós. Não foi simplesmente o meu esforço, o meu suor, não é apenas isso, é Deus. É como sempre dizem, né? Se Deus quisesse, se Deus não me abençoasse amanhã, nem vivo eu estaria. Nem vivo eu estaria. Por isso nós precisamos ter um coração grato a Deus, porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas vêm dele. A possibilidade que eu e você temos de trabalhar. Então, se a nossa querida cultura hoje dedica esse culto em gratidão a Deus, em primeiro lugar, porque tudo que você faz, tudo que existe, vem dele. Não tem para onde nós corremos. Essa é uma realidade. Mas também, em segundo lugar, nós devemos agradecer a Deus por quê? Pelo que nós devemos agradecer a Deus? Porque Ele fez o ser humano. Porque Ele fez a você e Ele fez a mim. Ele nos criou. Lá em Gênesis também, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Do pó da terra. Então Deus cria o homem para que o homem se tornasse o quê? O seu parceiro, o parceiro de Deus, para abençoar a terra, para organizar a terra. Deus cria então o homem para ser seu parceiro, não para o homem lutar contra Deus. Não é isso. Você já notou que até hoje, quem gosta de pesquisar um pouco sobre biologia, sobre criação humana, você já viu que até hoje a ciência não conseguiu criar o clone do homem. É verdade? Não conseguiu até hoje. Não existe um clone do homem até hoje. A ciência não conseguiu criar. O máximo que a ciência fez foi Dolly, aquela ovelha clonada, o máximo. Mas até hoje não se viu a ciência criando um homem, clonando o ser humano. Sabe por quê? Porque só Deus cria o homem. A Bíblia diz então que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas um fôlego de vida. Devemos agradecer a Deus, meus queridos, porque Deus nos criou, porque Ele nos fez. Nós não somos produtos do macaco, nós somos produtos de um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus soberano e um Deus que quer compartilhar a sua pessoa conosco. É isso. Nós somos a maior prova de que Deus existe. Nós, eu e você. Então eu quero que você vá para casa aqui essa noite e você volte para casa profundamente grato a um Deus que criou você. A gente está contando, por favor, saia daqui com essa verdade no coração. Você tem um propósito para a sua vida porque Deus criou você. Nós existimos, respiramos por essa verdade. Eu vou repetir aqui os versículos 25 e 28. Diz assim: tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo, ou seja, Deus, quem dá a todos a
a vida, a respiração e todas as coisas. Olha o versículo 28 que aqui diz também. Pois nele, ou seja, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele somos também geração. Meus queridos, nós respiramos, nos movemos e existimos, porque Deus nos fez. E não só nos fez, mas Ele nos sustenta também, como a palavra de Deus nos diz. Ele nos sustenta. Mais uma vez eu repito, se Deus não nos sustentasse, se não fosse a boa mão de Deus nos sustentando, se não fosse a boa mão de Deus nos sustentando, nós não estaríamos aqui agora. Mas eu quero destacar uma outra verdade aqui, uma outra verdade importante. Nós, seres humanos, tendemos a deixar Deus de lado. Nós, por causa da nossa suposta inteligência, nós deixamos Deus de lado. Nós dizemos assim: olha, eu posso viver sem Deus, eu não preciso de Deus. Eu preciso apenas da minha inteligência, das festas que eu vou, da minha cachaçinha, das minhas drogas. Eu preciso apenas disso. Não preciso de nada mais do que isso. Olha o que é que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos. Abra os ouvidos e escute. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, preste atenção, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscurecidos. O que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, meus queridos? Que o homem, por causa da sua arrogância, trocou a verdade de Deus, ou seja, de que Ele nos criou, de que Ele nos ama, de que nós um dia vamos prestar contas a Ele, pela nossa suposta justiça e inteligência. Foi isso que nós fizemos. Aí sabe o que é que Deus disse? Tá bom, vocês querem viver sem mim, então vivam. Mas também vocês vão sofrer as consequências. Podem viver, vão adiante. Vocês vão sofrer as consequências. Muitas pessoas se perguntam assim: mas pastor, por que é que Deus permite tanta violência na nossa cidade? A resposta está aqui. A Bíblia diz que nós podemos conhecer a Deus através da natureza, das coisas criadas do mundo. Mas sabe o que é que o homem prefere fazer? Ele joga fora essa verdade. Ele substitui Deus pelos seus próprios conceitos. Aí vem a violência. É claro. Você sabe o que é o sinal da violência? Você sabe o que é a violência? O homem não respeita o seu semelhante. O homem não valoriza o próximo. Então eu vou tirar o que ele tem. Se for preciso, eu tiro até a sua vida. Porque ele não importa para mim. O meu semelhante não importa. Percebe então, meus queridos? Quando nós substituímos então as verdades de Deus pela nossa suposta justiça, o mundo vira um caos. O mundo vira um caos. Então, sem querer ser religioso demais aqui, você sabe o que é que nós precisamos de fato, a nossa sociedade está pedindo? O mundo precisa de Deus. É disso que o mundo precisa. Cada dia os especialistas, entrando e saindo, os sociólogos, os filósofos, os antropólogos dizem: a religião está se acabando. A religião não mais vai existir. E entra ano e sai ano. E as religiões crescem cada vez mais. O homem não vai destruir a religião nunca. Nunca vai destruir. Então, meus queridos, o que é que nós precisamos fazer então? Agradecer a Deus. Porque Ele nos fez. Ele nos criou. Simplesmente isso. Reconheça nesta noite que nós precisamos dele. Você sabe por que então? Deus cria o mundo e Deus nos cria. Está aí no versículo
no versículo 26, a partir do versículo 27. A resposta está aí, eu já estou caminhando para o fim. Versículo 27. Deus cria então o mundo e o homem para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato, preste atenção todos nós agora, ele de fato não está longe de cada um de nós. Sabe então por que Deus criou o mundo e nos criou? Para ele ser adorado, para que o homem buscasse, para que nós reconhecêssemos, sabe o que? Sem Deus eu não consigo viver. Sem Deus a minha família se destruirá. Sem Deus a minha vida não tem sentido, eu perco o sentido de viver. Sem Deus eu não tenho uma esperança, eu não tenho uma perspectiva de futuro. Deus quer então reconhecer o seguinte: sem Ele nós não somos nada. A Bíblia nos diz que Deus deseja ser o centro da nossa existência. Ele deseja ser buscado. E a Bíblia diz aqui que Ele não está longe de nós. Cada um de nós agora aqui pode buscá-lo nesse momento. Cada um de nós está. Pode buscá-lo. Ele não está longe de cada um de nós. Quero concluir então dizendo e conclamando a cada um de nós a nesse momento, individualmente, agradecer a Deus. Mas eu não quero que você agradeça a Deus como algo ritualístico, com uma frase dita apenas pelos seus lábios. Mas eu quero que você agradeça a Deus como sendo realmente um reconhecimento de que Ele nos dá tudo o que precisamos para viver. O livro de Tiago na Bíblia Sagrada diz assim: tudo de bom desce do Pai das luzes para nós, desce de Deus diretamente para nós. A nossa saúde, a nossa educação, a nossa família, a nossa vida, se ela está bem, é porque Deus tem tido graça de nós. Amém? Então baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar. Convido você a se colocar agora diante de Deus. Por favor. Independente de você ter uma religião ou não, de você ser católico, evangélico, espírita, não importa. A Bíblia diz que Deus está nos ouvindo agora. E eu quero que simplesmente você agradeça a Ele no fundo do seu coração. Agradeça àquele que dá tudo de bom para nós. Agradeça a Deus. Dedique o seu coração a Deus. A gratidão é uma das virtudes mais essenciais do ser humano. Como o poeta Cícero disse, é por meio dela que todas as outras virtudes existem. A gratidão. Então agradeça àquele que de fato merece honra, glória, louvor, poder, majestade. Reconheça que é Ele que dá saúde a você, que dá disposição para você trabalhar amanhã. Reconheça que se não fosse Deus, a nossa sociedade estaria pior do que está. Não a nossa cidade, mas o nosso Brasil estaria pior. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Então, meu querido e minha querida, agradeça, simplesmente agradeça. Diga: Deus, obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado do mal. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o que comer. Obrigado pelo meu emprego. Obrigado, Senhor, pelos meus amigos. Deus nos criou para que pudéssemos buscá-lo, adorá-lo, reconhecê-lo em nossas vidas. Ele quer ser o centro da nossa existência. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade que temos agora de falarmos do amor do Senhor, de falarmos, ó Deus, da tua soberania, da tua graça em nos alcançar. E mais que isso, Senhor, obrigado pela oportunidade que temos agora de agradecer ao Senhor. Porque foi o Senhor que fez todas as coisas. É do Senhor que vem todas as coisas boas para nós. Apesar de nós fazermos a nossa parte, ter sempre a parte do Senhor, pois nós somos parceiros do Senhor. Mas mesmo a nossa parte, ela é abençoada pelo
porque o Senhor que dá vida a todas as coisas. No Senhor nós vivemos, existimos, nos movemos. No Senhor. Então que cada um de nós aqui, Senhor, reconheça que sem o Senhor, o que seria de nós? O Senhor não está longe de cada um de nós, o Senhor está perto, o Senhor está aqui, agora. O Senhor pode ser tocado, o Senhor pode ser adorado nesse momento, e é isso que nós queremos fazer, Senhor. Todo louvor, toda glória, toda honra sejam dados somente a Ti. Nós oramos assim, Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós, e que o nosso coração transborde de alegria, de gratidão a esse Deus que não está longe, Ele está perto de cada um de nós. A esse Deus que nos ama, que sustenta o universo, a esse Deus que não nos abandonou, como muitos querem dizer para nós. Deus criou o mundo, está perto, nos amando, nos ajudando, nos abençoando. Deus nos abençoe.